Vamos lá. É isso aí, já estamos ao vivo aqui na 107.9 FM, Rádio Boas Novas. Louvamos a Deus por todos os que estão sintonizados nesse programa Ameacre em Ação. Eu vou começar uma ministração aqui impactante e eu tenho certeza que a partir dessa palavra Deus vai mudar a tua história. Não é porque eu estou ministrando, não é simplesmente porque eu vou falar, mas é porque Deus tem algo específico, extraordinário para a tua vida. Prepare-se para o impacto dessa palavra. No livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11. Enquanto você encontra isso, você que vai acompanhar, Isaías 55, versículos 10 e 11. Você vai entender esse texto e vai entender também o texto que lemos em João, capítulo 15, versículo 7. Talvez você tenha perguntado tantas vezes, por que a minha oração não tem resultado? Por que a minha oração não tem efeito? Por que às vezes eu peço, eu busco e as coisas não acontecem? Por que eu faço campanha, faço corrente, faço tanta corrente que se emendar daqui até São Paulo? Por que eu tenho meu joelho pelado de tanto orar? Vou à igreja, faço dízimos, ofertas, eu participo das reuniões, não falto um culto. E por que as minhas orações, elas não são atendidas? Nós vamos agora, meditando nessa palavra, entender exatamente isso. A Bíblia diz, no livro de Isaías 55, 11, presta atenção, porque o título dessa ministração é A Oração Eficaz. Vou repetir, a oração eficaz. Você que me assiste pelo Facebook, aí em qualquer parte do planeta, e você que está sintonizado na 107.9 FM, presta atenção nessa palavra. Isaías, o profeta, ele diz assim: assim como a chuva que cai do céu e vem para a terra, ela não volta para o céu sem antes regar a terra, o texto diz assim: assim será também a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem cumprir o propósito para o qual foi estabelecido. Olha só o que diz o texto: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual foi estabelecido. Você sabia que 90%, eu posso dizer assim, sendo extremamente otimista, 90% das nossas orações, elas estão erradas. Elas estão equivocadas. 90% das nossas orações não passam de palavras jogadas ao vento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a única oração eficaz é a oração que devolve a palavra para Deus. Presta atenção. A oração eficaz, eu vou repetir, você que está me assistindo aí pelo Facebook e você que está aí na 107.9 FM, olha só o que diz a palavra. A palavra do Senhor diz, através do profeta, que ela não volta vazia. A palavra de Deus vem e ela precisa voltar. E quando ela volta, ela cumpre o propósito, ou ela volta depois de cumprir o propósito para o qual foi estabelecida. Como é que funciona isso? Como é que nós vamos devolver a palavra para Deus? Vamos entender que a Bíblia não é simplesmente um livro histórico. A Bíblia tem livros históricos, tem livros proféticos, livros poéticos, tem livros de música, de adoração, mas a Bíblia não é simplesmente um livro histórico. A Bíblia, nós podemos falar de uma forma jurídica, no campo mundial, a palavra de Deus é um livro de leis, é um livro legal, é um livro jurídico, principalmente no que diz respeito à questão celestial. Então a Bíblia é lei, é por isso que a Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. E a palavra de Deus é a única coisa que Deus colocou acima do seu nome. Presta atenção que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus, ela está acima do nome do Senhor. E se a palavra de Deus está acima do nome, a Bíblia é lei para nós
e lei para Deus. Ou seja, no céu existe uma cultura, o reino de Deus tem a sua cultura própria, e a sua cultura é traduzida na palavra de Deus. Se você quer ter acesso à cultura celestial, aos padrões das coisas celestiais, você precisa, né, entender. Um abraço aí, pastor Ney, glória a Deus, que Deus te abençoe. Um abraço aí ao apóstolo, né, Gutenberg, no Rio de Janeiro, que está nos assistindo agora pelo Facebook. Um abraço a todos os que estão sintonizados. Então a palavra de Deus é lei para Deus. Quando Deus fala a sua palavra, não é só lei para estabelecer padrões e comportamentos para a nossa sociedade. Não, a Bíblia é também lei para Deus. Tudo nos céus funciona como que numa espécie de tribunal. O céu é o tribunal, Deus é o juiz justo. Jesus é o nosso advogado, o diabo é o nosso acusador. Então, para que as coisas funcionem no tribunal, e aí eu te falo como advogado, eu sou advogado criminal e já participei de alguns tribunais do júri, né? E eu gosto muito de participar do tribunal do júri, mas eu não posso ir defender um cliente dizendo: esse cliente aqui é bonzinho, olha, senhor juiz, tenha compaixão, né? Tenha misericórdia, aplique nele uma pena menor, ou que ele seja absolvido. Eu não posso usando argumentos dizendo porque ele é bom, porque ele é isso e porque ele é aquilo. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que usar argumentos da lei. Eu tenho que usar os argumentos do ordenamento jurídico no Brasil, que aí vem a Constituição, vem o Código Civil, vem o Código Penal, enfim, todas as leis que são estabelecidas no nosso país. Então, o que toca, o que vai causar impacto, o que vai fazer a grande diferença para o juiz e para o júri que está ali, é exatamente a lei. Então eu tenho que dizer o que está escrito, eu tenho que fundamentar a minha fala. Eu tenho que fundamentar a minha petição, eu tenho que fundamentar o meu requerimento, ou seja, tem que ter fundamento. A pergunta que eu lhe faço agora, aquilo que você tem pedido e tem buscado da parte de Deus, tem algum fundamento? Então comece a entender que a oração eficaz, ela tem que ter base na palavra de Deus. Eu tenho visto pessoas que passam a noite todinha orando, e oração é boa, vigília é boa, Jesus ensina, e eu gosto de vigília, principalmente quando tem que ser a noite toda. Mas muita gente passa a noite toda orando, e no outro dia ele está sem voz, né? E se perguntar o que ele falou, o que ele pediu, ele não sabe. Não sabe o que orou. E muitas vezes ele ora um pouco, repete as palavras, daqui a pouco repete tudo de novo, está pedindo a mesma coisa mais de uma vez. E uma coisa meio que sem lógica, sem noção. E é por causa disso que muitos não são atendidos naquilo que estão pedindo a Deus. Por quê? Porque nem sabem o que estão pedindo. Não fundamentam o que estão pedindo. Então eu vou lhe dizer algumas coisas mais. Deus não ouve você simplesmente porque você é filho dele. Deus não ouve você simplesmente porque você é igreja. Deus não ouve você simplesmente porque ele quer que você ore e os céus se abram com isso. Não. Deus ouve você quando você devolve para ele a sua palavra. Então vamos entender a dinâmica da oração. A Bíblia diz que a chuva cai do céu e ela desce e vai cumprir o propósito para o qual foi estabelecida. Ela vai regar a terra, ela não volta sem regar a terra. Vamos lá. O que é a fé? A fé é a palavra de Deus em prática. A fé é a palavra de Deus em movimento. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, é como se a palavra está vindo dos céus, ela vem até você, só que ela tem que cumprir um propósito. Ela precisa cumprir o propósito para o qual foi estabelecido. Um abraço aí, pastor Gustavo, meu pastor, aí da IEQ Santo Inês, toda a igreja do Santo Inês, né, assim, no programa Ameaça em Ação. Então, voltando aqui à palavra. A palavra de Deus, ela vem até nós. Quando ela desce até nós, ela entra e ela produz fé. Agora vamos colocar a fé em ação. O que é a fé em ação? É você pegar essa palavra que você recebeu, presta atenção, você pega a palavra que você recebeu, devolve a palavra para Deus, e aí se cumpre o texto que diz: ela não volta para mim vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual foi estabelecida. Consegue entender isso? Olha a dinâmica, é simples. Deus ministra a palavra, você ouve uma palavra, ela entra no seu coração. Quando você for orar, você tem que orar o quê? Quando você tem que orar a fé.
E há uma grande diferença, e aí onde muita gente se perde. Muitas pessoas não oram a fé, oram a circunstância. Vou dizer de novo, muitos não oram a fé, oram as circunstâncias. Aliás, 90% das pessoas que nós vemos orando, elas não oram a fé, elas oram as circunstâncias. Qual é a diferença entre orar a fé e orar as circunstâncias? Orar a circunstância é orar o problema. Orar a fé é orar a resposta do problema. Vou dizer de novo. Orar a circunstância é orar o problema. Orar a fé é orar a resposta do problema. Quando você ora a circunstância, você ora o desafio. Você apresenta o problema diante de Deus. Isso não é fé. Isso pode ser uma parte da oração. Quando você ora a fé, você ora a resposta. Consegue entender isso? Quando você ora a fé, você está orando a resposta. O que isso significa? Vamos a alguns exemplos. Talvez você está naquela época que a gente chama da época da fartura. Falta tudo, falta o arroz, feijão, farinha, falta tudo na tua casa. Talvez você está naquela época de que você vai comer, eu vou escolher o que eu vou comer. Vou comer o que? Batatinha, não tem mais, acabou. Né? Macarrão, nada, acabou a macarrão também. Você não tem nada, né? A única coisa que talvez sobrou aí foi o bife do olhão, né? O chã de dentro da galinha. Isso é bom, é nutritivo, mas talvez você não consegue passar disso. Ou muitas vezes nem isso. Talvez você está num desafio financeiro tremendo. Aí você vai fazer a oração. A oração da fé não é a oração que ora o problema. A oração da fé é a oração que ora a resposta. Então vamos conectar a palavra dentro daquilo que estamos ministrando. Isaías diz que a palavra, ela desce e ela não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito para o qual foi estabelecida. E como é que nós devolvemos a palavra para Deus? Devolvemos a palavra para Deus através da oração. Quando você ora, você devolve a palavra para Deus. Se você ora e não devolve a palavra para Deus, você não está orando a fé. Um abraço, pastor Rubens Braga, que está nos assistindo agora pelo Facebook, e você que está nos ouvindo, nós estamos aqui ao vivo na 107.9 FM, Rádio Boas Novas. Um abraço aí à minha sobrinha Nara Modesto, lá em Mato Grosso, né, também sintonizada no programa aqui pelo Facebook, e também muitos ligados na 107.9 FM, programa Ameacre em Ação. Então, voltando para cá, nós estamos falando de fé, estamos falando da oração eficaz, da oração correta. E demos o exemplo de quando você está passando por uma necessidade financeira. Presta atenção na oração que não tem efeito. A oração que não tem efeito, imagina, não sei qual é o teu desafio, não sei qual é a tua necessidade financeira. A oração que não tem efeito é aquela que diz assim: Senhor, eu estou passando por uma dificuldade tremenda, Senhor. Deus, eu não tenho nada, eu estou passando miséria, eu estou na ruína, eu estou num desafio tremendo. Até aí, meu filho, você não está orando. Até aí você está murmurando. Até aí você está se lamentando. Até aí não é oração. A oração é o que diz João, capítulo 15, versículo 7. Olha só o que é a oração eficaz. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só, você recebeu a palavra, ela está em você. Agora você vai pedir porque a palavra de Deus está em você e você está nele, você está no Senhor. Quando você vai orar, você tem que devolver a palavra. Então como é que nós fazemos isso? Vamos a um exemplo bíblico. Jesus um dia entrou num barco em que Pedro estava. E ele tinha pescado ou tentado pescar a noite toda, não pegou nada. Momento de grande desafio na vida de Pedro. Olha só, Pedro tentou pegar peixe e não conseguiu nada. Foi uma noite terrível, uma noite frustrante, desastrosa. E Jesus entrou no barco de Pedro. Será que você pode dizer glória a Deus? Porque quando Jesus entra, ele entra para fazer a diferença. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus olha para Pedro e libera a palavra. Presta atenção, a palavra vem, produz fé e ela tem que ser devolvida para Deus. Jesus libera a palavra. Quando Jesus libera a palavra, ele diz: Pedro, lança a tua rede ao mar. Essa foi a palavra. A palavra produz fé.
A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então essa palavra produziu alguma coisa. Só que Pedro vai fazer a oração. E a primeira parte da oração de Pedro é o que eu chamo de oração do lamento, oração da circunstância, e se ficasse só nessa primeira parte, ele nunca experimentaria um milagre. A primeira parte foi a oração circunstancial. Lembrando que quando você ora a circunstância, você ora o problema. Quando você ora a palavra, você ora a resposta. Então a primeira parte foi: olha, Senhor Jesus, eu quero lhe dizer, eu passei a noite toda, já estou cansado, não consegui pegar nada, lancei a rede de todo jeito, já até puxei as redes, estou lavando as redes, e agora o Senhor vem dizer para mim lançar a rede. E ele começa a falar toda a circunstância, tudo aquilo que passou. Eu imagino Jesus olhando para ele e pensando: quando é, Pedro, que você vai começar a oração? Isso aí não é a oração, isso é a circunstância, isso é a murmuração, isso é o lamento. Pare de orar a circunstância, meu filho. Ore a palavra, ore a fé. E a oração da fé é o que faz a diferença. Naquele momento, diz a palavra de Deus que ele vai para a segunda parte. Agora Pedro vai para a segunda parte da oração. Olha só a segunda parte da oração. Primeira parte: pesquei, tentei, trabalhei, me esforcei, me frustrei. Não consegui nada. Segunda parte da oração, devolvendo a palavra para o Senhor. Mais, quando ele diz mais, a tudo aquilo que foi dito, toda vez que você diz mais numa frase, tudo que foi falado até ali é anulado. Só passa a contar o que vem depois. Mas, olha só, mas sob a tua palavra, sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. Sobre a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E aí, meu querido, eu não preciso dizer mais nada. Você conhece o milagre. Foi o maior milagre da história de Pedro até então. A grande pescaria. Pescaria essa tão grande que inundou, encheu não apenas o barco onde Pedro estava, mas todos os outros foram contagiados pelo sobrenatural de Deus. Um abraço meu apóstolo Edgar, que está nos assistindo agora. Valcimar Filgueira, também aí. Nós estamos ao vivo na 107.9. Estamos ministrando também ao vivo pelo Facebook para todo o Brasil e todo o mundo. Nós estamos falando sobre a oração eficaz. Então presta atenção. A oração eficaz não é a oração da circunstância. A oração eficaz é a oração da resposta. Então vamos treinar isso aqui. Vamos lá. Oração da circunstância. Você está doente. Você vai apresentar a doença diante do Senhor. De repente tem alguém enfermo na tua casa. E você vai orar. Você diz: olha, Senhor, fulano está doente, está passando por isso. É bico de papagaio, de gaivota, de urubu. A coluna já está torta. Fulano já está quase morrendo. Senhor, não sei mais o que fazer. Essa não é a oração da fé. A oração da fé é a oração que ora a resposta. A oração da fé é diferente. Pode estar doente, a doença pode vir, mas quando você ora a fé, a Bíblia diz que você vai devolver a palavra para o Senhor. Então a doença está ali, muito bem, você está olhando para ela, sabe que ela está ali, o médico diagnosticou, mas você diz: Senhor, a doença está aqui, o mal está tomando de conta, os remédios não estão dando conta, mas a tua palavra diz. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos, olha só o plural, fomos fomos sarados. E eu tomo posse do milagre. A oração da fé, você diz: Senhor, a doença está aqui, meu filho está doente, mas eu vou colocar a mão sobre ele, e a tua palavra diz que em teu nome eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é a oração da fé. E é assim que nós experimentamos o milagre. Um abraço à minha irmã Cleide, que está me assistindo ao vivo, lá em Cruzeiro do Sul, Pastor Rivelino, um abraço, pastor, homem de Deus, guerreiro de Deus dessa geração. Nós estamos ao vivo na 107.9 FM, às 18h41, falando sobre a oração eficaz, a oração que faz a diferença. Então não ore o problema, ore a circunstância.
É por isso que muita gente seca a boca, acaba a saliva, de tanto orar, e o milagre não acontece. Você quer alcançar o sobrenatural? Precisa entrar na dimensão do sobrenatural. E a dimensão do sobrenatural, meu filho, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a diferença. É a palavra de Deus que muda a tua história. Então o texto diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ouça o que eu vou lhe dizer agora. Quanto mais de Deus tem em você, mais milagres você vai receber quando ora, porque você devolve a palavra para Deus. O que vale para Deus não é a nossa dor, não é o nosso sofrimento. O que tem impacto nos céus, embora Deus sinta compaixão do homem, da humanidade, o que tem impacto no céu é a palavra de Deus. A palavra de Deus é lei para nós e é lei para Ele. Vou dizer de novo, é lei para nós e é lei para Ele. Você não pode orar a circunstância e querer o milagre. Ore a resposta. Ore a fé. E orar a fé é devolver a palavra para Deus. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiver em você, você pode pedir, meu filho, o que quiser e vos será feito. A palavra diz: assim como a chuva que cai do céu, desce na terra, rega a terra e não volta para o céu sem cumprir o propósito, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. O que vai fazer efeito na tua vida, o que vai operar o milagre na tua vida, meu amigo Eudemir Gomes, homem de Deus aí do Bombeiro, que Deus te abençoe, está nos assistindo pelo Facebook. Estamos ao vivo aqui na 107.9 FM, 18 horas 44 minutos. E estamos também ao vivo pelo Facebook, muita gente que está nos assistindo agora. Né? Você tem que orar a fé, você tem que orar a palavra. Sabe, um dia Jesus, ele fez a sua agenda, Jesus com a agenda totalmente organizada. E um dia Jesus abre a sua agenda pela manhã e ele sabia que tinha um homem sofrendo de todo jeito na cidade de Gadara, um homem conhecido na Bíblia como o endemoniado gadareno. Jesus então já tinha colocado na sua agenda que ia curar, restaurar e libertar aquele homem. Os discípulos caminhando com ele, Jesus diz: nós vamos para o outro lado do mar. Eles estavam no mar de Tiberíades, que é conhecido também como Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Jesus então vai com os discípulos no barco. E bem cansado como ele estava, porque era muita gente que ele atendia e não parava, Jesus agora vai ali, né, para o fundo do barco, pega uma almofada e vai dormir. Jesus deitado ali dormindo e vem uma tempestade no meio do mar. Tudo que Jesus foi fazer do outro lado do mar, que talvez para muita gente não era importante, ele foi porque tinha um homem que precisava ser liberto. Um homem só. Olha o que Jesus faz. Ele atravessa o mar, ele atravessa uma tempestade para abençoar alguém. Se você está precisando de um milagre agora, saiba que o Senhor é capaz de atravessar o mar. Ele é capaz de atravessar oceanos. Ele é capaz de romper qualquer tempestade para chegar onde você está. Jesus então atravessando aquela tempestade. E a tempestade era tão forte, que o barco estava quase afundando. Eu já vi muita gente dizer: barco que Jesus está, não afunda. Ah, não tem jeito. Jesus estando no barco, o barco nunca vai afundar. Bem, querido, se eu perguntar para você, o barco que Jesus está, ele afunda ou não? Você pode me responder sim ou não? O barco que Jesus está, afunda ou não? Talvez você diga, e a maioria das pessoas vai dizer, claro que não. O barco que Jesus que está não afunda. Pois é, mas aquele não apenas ia afundar, ele já estava afundando. E ele ia afundar mesmo. Mas Jesus dentro do barco, é que Jesus não precisa de barco para andar sobre as águas. Jesus ia sair andando e ia morrer todo mundo. Mas Jesus ia deixa eu te explicar uma coisa sobre Jesus. Não basta Jesus estar no barco. Ele tem que ser chamado para fazer a diferença.
Não basta Jesus estar na tua vida. Não basta Jesus estar na tua casa. Ele tem que ser chamado, porque se ele não for chamado, ele não faz nada. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Você tem que buscar. Jesus está aí, ele está na tua vida, você está cheio de Deus na tua vida. Mas se não der lugar para ele, você quebra a cara sozinho, porque ele só age quando ele é chamado. Jesus então foi chamado, e os discípulos disseram assim: Senhor, o Senhor não está vendo que o barco está afundando, e o Senhor dormindo aí tranquilo? Jesus olhou para eles e disse: homens de pouca fé, por que vocês duvidaram, né? Homens de pequena fé. Sabe de uma coisa, queridos? Por que Jesus disse assim, homens de pequena fé? Porque não fazia muito tempo que Jesus tinha liberado a palavra de fé para eles. Jesus chamou os discípulos, e se você observar o texto, ele diz: nós vamos para o outro lado do mar. Ele não disse assim: nós vamos morrer na tempestade. Ele não disse assim: nós vamos só até o meio do mar. Ele disse: nós vamos para o outro lado do mar. Eu não sei o que Deus já te disse. Eu não sei que tipo de palavra já foi liberado para você. Mas se você devolver a palavra para Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Jesus estava dizendo para os discípulos: entendam, queridos, se eu disse que nós vamos até o outro lado, pode vir a tempestade que vier, pode vir o vento que vier, nós vamos até o outro lado. Isso é fé. Fé é a palavra de Deus funcionando em nós e através de nós. Fé é ouvir a palavra, e quando formos orar, nós devolvemos a palavra para Deus. Jesus então acalma o vento, acalma a tempestade, e a Bíblia diz que se fez uma grande bonança. Querido, eu quero que você entenda, antes de encerrar essa palavra, que a oração eficaz, a única oração eficaz, é a que devolve a palavra para Deus. Você recebe a palavra, ela produz fé em você, e quando você vai orar, você devolve a palavra para o Senhor. Você está num desafio tremendo, as coisas não acontecem, as coisas não são supridas na tua vida, você não pode orar: Senhor, eu estou precisando de tanta coisa. Não, você ora a palavra. Ora a palavra. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você está diante de uma situação difícil ou praticamente impossível. Senhor, você pode até fazer a primeira parte da oração, que é a oração dos fatos. É a oração circunstancial. Eu estou passando por isso, mas a tua palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, Senhor, as circunstâncias são contrárias, os ventos são contrários, as tempestades são contrárias. Mas, quando você diz o mais, devolve a palavra para Deus. Devolve a palavra para Ele. Senhor, eu estou passando prova. Aliás, tem uns que não estão passando. É a prova que vai aumentando na sua vida e ele não passa por nenhuma. Se você está passando, como diz o Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus, glorifique mesmo, porque se é prova, ela vai passar. A Bíblia diz: muitas são as provações dos justos, mas o Senhor o livra de todas. E não está dizendo de algumas. O Senhor está dizendo que Ele te livra de todas as provas. Diga comigo aí: de todas as provas. Quanto é de Deus que tem em você? Quanto é de você que tem em Deus? Se você tiver em mim e a minha palavra em você, você vai pedir qualquer coisa e vos será feito. Um abraço aí especial, o meu amigo Roberto Duarte, vereador corajoso, ousado, intrépido, valente. Esse camarada foi um dos grandes usados por Deus ali na Câmara Municipal para aprovação do Estatuto da Família. Um abraço, meu querido. Deus abençoe você e toda a sua família. Nós estamos falando da oração eficaz. Você que me ouviu na 107.9 FM Rádio Boas Novas, e você que está me assistindo aí ao vivo pelo Facebook, né? Essa é a palavra
de Deus para a tua vida. Lembra o texto? Assim como a chuva que cai do céu, desce e rega a terra, não volta para o céu, sem antes cumprir o seu propósito. Isaías 55, 10 e 11. Assim será toda palavra que sai da minha boca. Ela nunca voltará para mim vazia, mas ela vai cumprir o propósito para o qual foi estabelecida. Deus está dizendo, se a palavra veio, entrou em você, e quando você for orar, você devolveu a palavra para mim, pode ter certeza de uma coisa, tudo que você pedir vai acontecer. Jesus confirma isso em João 15, 7, quando ele diz, se você tiver em mim, e as minhas palavras em você, você vai pedir qualquer coisa, e assim será feito. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que a partir de hoje, a tua oração não seja a oração do lamento, a oração dos fatos, a oração das circunstâncias, mas seja a oração da resposta. Quando oramos a palavra, nós oramos a resposta. E que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.